homem passou 20 anos da sua vida estudando os mais ricos do mundo. Ele entrevistou nada mais, nada menos do que 500 milionários. Sabe o que ele fez? Ele analisou tudo que eles tinham em comum, como eles pensavam, o que eles faziam. E a conclusão vai te chocar, tá? Porque muita gente fala, né, que nossa, que é sorte, que é talento. Não, é assustador, mas é a persistência. Todos tinham persistência, não é talento, não é sorte. Esse homem se chama Napoleão Hill e o resultado de 20 anos de pesquisa se transformou no livro que se chama Quem Pensa Enriquece. E hoje eu trouxe aqui mastigado para vocês, do jeito que eu venho fazendo e vocês têm gostado muito, as 7 lições que eu aplico na minha vida desse livro e que você também pode aplicar na sua. Então já dá um joinha aí, porque já vale o joinha. A lição número 1 é o desejo ardente, sabe? Não é só vontade, é obsessão. Eu já li esse livro há muito tempo atrás, só que ele é um livro pra vida toda, sabe? E quando eu li esse livro, eu me peguei num momento bem assim, bem que eu tava começando a minha jornada, e eu lembro que ele falava, né, que não basta querer, sabe? Você precisa ter uma obsessão. Então, ele fala que você tem que ter uma chama que vai ficar acesa, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Eu lembro que quando eu me mudei de estado para recomeçar a nossa vida do zero, né, bem antes da pandemia, já contei em outros vídeos aqui, e a gente precisava fazer dar certo, então a gente tinha uma obsessão em fazer dar certo, sabe? Não era um plano bonitinho, não, era uma obsessão de fazer dar certo. A segunda lição eu acho tão linda, porque ele fala que fé é você acreditar antes de você ver, né? Ele fala que fé não é só o religioso, né? Que fé é você acreditar antes de ter prova. Eu falo que quando a gente largou tudo, pra quem não sabe, né, nós largamos tudo e fomos embora para começar a nossa vida em outro estado. E assim, a nossa vida, ela se transformou, né? Teve uma virada muito grande. Inclusive, eu trago muito sobre nossa virada, sobre nossa transformação aqui no canal, sobre toda quebra de crença, mentalidade. E eu lembro que quando eu li esse livro, né, a gente chegou em Goiânia na época sem nada, sabe? E eu não tinha uma prova de que tudo ia dar certo, mas eu acreditava. Ele fala no livro de uma maneira tão bonita sobre essa parte da fé. Ele fala que o nosso cérebro, ele trabalha na direção que a gente acredita. Então ele fala que a fé, ela direciona a ação e a ação gera resultado. Muita gente às vezes fala assim, nossa, você precisa ter fé, mas é ter fé, gente, é você acreditar no resultado antes de ter prova, é você acreditar que vai dar certo sem ter prova nenhuma, sabe? Parece uma coisa simples, porque as pessoas falam, nossa, você precisa ter fé, e de fato é a segunda lição do livro que eu acho assim, ela muito válida. A lição número 3, ele fala que o conhecimento específico vale mais do que o conhecimento geral. Na escola, por exemplo, né, a gente aprende de tudo, conhecimento geral. E o mercado, por exemplo, ele gosta de pagar por conhecimento especializado, tá? Vou te dar um exemplo. Eu me especializei em vendas, depois em marketing digital e depois em infoprodutos, né? Vendas online, que é o que eu trabalho. Então, cada especialização que eu fiz abriu uma porta nova. Ou seja, ele fala que quanto mais específico o seu conhecimento, mais escasso e mais valioso é. Essa lição número 4 aqui é para quem ficou mesmo, sabe, comigo até aqui, porque ele entrevistou 500 milionários e todos os milionários falavam a mesma coisa, que persistência é a maior qualidade que separa quem chega de quem desiste. Gente, não é talento, não é sorte, não é conexão, é persistência. Eu ouvi muito não, eu ouvi muito, mas muito não, mas eu continuei. E uma coisa que eu falo pra você, gente, quem continua, chega. Não só nesse livro dele, mas eu falo pela minha jornada. Porque, gente, muito se fala de segredo, sabe? O segredo para prosperar, o segredo para crescer na vida. E assim, gente, vocês pegarem, estudarem, né, igual eles estudavam aqui, 500 milionários, eu falo pela minha experiência, porque eu me desenvolvi muito, já li muito, assisto muito também, e todo mundo que chegou lá, né,
fala da persistência. Na minha jornada também, eu falo que a persistência foi a chave. Porque assim, o pessoal vende muito assim, o segredo, se você fizer isso, fizer aquilo, você pode ter muitas coisas, mas se você não tiver persistência, você vai desistir no meio do caminho, as coisas vão ficar mais difíceis. Então assim, persistência pra mim também é a chave pra você chegar onde você deseja. Cara, todo mundo com persistência consegue. Parece uma coisa tão boba quando fala, você precisa ter persistência, né? Mas assim, persistência, eu acho que deveria ser até mais falado, porque persistência é a chave, sabe? A lição número 5, ele fala do poder do mastermind, né? Que o seu círculo define o seu teto. O que é mastermind primeiro, né? Mastermind é um grupo de pessoas, tá? Com quem você se cerca. Ou seja, o círculo de pessoas que deram certo. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu faço parte de um mastermind, de pessoas que faturam X. Ou seja, você só pode participar desse grupo se você faturar X e se você pagar um valor. Então, você paga um valor e tem que ter esses requisitos aí, né? Que é o faturamento e pagar para participar. Então, ele traz essa lição no livro, né? Por exemplo, ele fala que se todo mundo ao seu redor acha que é difícil prosperar... Peraí. A câmera caiu. Pra você vai ser difícil prosperar também. Eu até falo isso em vários vídeos aqui, que você fica parecido com as pessoas com quem você mais convive, né? Geralmente, não sei se você é empreendedor, me conta aqui, porque eu preciso saber. Mas eu falo que o número de pessoas que estão tentando prosperar é menor do que as pessoas que estão vivendo no automático, certo? Depois você me conta aqui se você é empreendedor. E aí, o que acontece? Você estando no meio de pessoas que não querem prosperar, com certeza vai ser mais difícil. Só que entra um ponto que eu vou falar para vocês aqui. Para mim, né, na minha jornada, durante muito tempo, foi muito difícil de fazer network. Tá, deixa eu explicar por quê. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu consigo fazer network muito fácil, mas para você fazer network, você precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa. Então, muita gente confunde na internet, muita gente fala, olha, você precisa fazer network, você precisa estar no meio de pessoas, mas uma coisa é você estar no meio de pessoas e uma coisa é você ser bajulador, puxar saco, e eu sou o tipo de pessoa que eu não sei fazer isso, eu não gosto de quem puxa meu saco, eu não sei puxar saco de ninguém. Então, na minha jornada, eu sou super a favor do Mastermind, eu faço parte do Mastermind, e aí dentro desse Mastermind, todo mundo compartilha, né, os seus resultados, como que fez para chegar em determinado resultado, o que tá funcionando, o que não tá funcionando. Gente, isso é muito bom, isso é muito legal, ou seja, você está no meio de pessoas que estão fazendo o tempo todo, que estão prosperando, isso vai mudar completamente o seu jogo, mas durante pelo menos uns 4 anos da nossa vida, nós caminhamos sozinhos, claro, sempre tendo, né, mentores, estudando, se desenvolvendo. Então, assim, eu falo que não se apegue tanto a isso, sabe? Porque eu falo que tem a hora certa pra tudo. Vocês conseguem me entender? Mas o network, ele faz total diferença. Senão eu não pagaria e não estaria nesse grupo, concorda? Mas tudo tem a hora certa. Eu não gosto de pessoas que radicalizam e falam, nossa, então, se eu não tiver network, eu não vou conseguir. Vai. Se você tiver persistência, você vai, entendeu? Então, assim, o network, ele abre portas, ele encurta caminhos, isso sim. Mas você não precisa ser o louco do network, entendeu? Porque as coisas acontecem. Por exemplo, se você tem um faturamento X, você vai morar no condomínio, você vai conhecer pessoas que estão no mesmo nível. Então, o network, ele vai acontecer, sabe? Então, por exemplo, nesse grupo que a gente tá, recentemente aconteceram alguns problemas assim na empresa e tal, e algumas pessoas já tinham passado por esse problema e eles deram uma solução. Então, se eu não tivesse nesse grupo de network, eu teria que ter quebrado a minha cabeça, pesquisado, perdido tempo. Então, com certeza ajuda, mas eu falo que é o meio, sabe? Que tem hora para isso, que dá para você caminhar sim, com conhecimento, com persistência. Lição número 6, ele fala que você precisa aprender a tomar decisão rápida, ou seja, ele fala que quem toma decisão rápido é a marca de quem prospera. E entrevistando esses 500 milionários, ele percebeu que as pessoas milionárias que ele entrevistou, elas decidem as coisas assim muito rápido e mudam devagar. E as pessoas normais decidem devagar e mudam rápido. Ou seja, gente, a indecisão, ela custa muito caro e a oportunidade, ela não espera. Tem até aqui... Ai, gente, desculpa a câmera. Aquele ditado, né, que fala que cavalo arriado só passa, selado, arriado, né, todo cavalo pronto, né, ele só passa uma vez, né, que se você não montar, você perde a oportunidade. Eu ia até comentar com vocês, assim, que tem algumas coisas que a gente aprende, né, e durante a vida mesmo, eu sempre fui tipo de pessoa
que sempre tomei decisão muito rápido. Durante a nossa jornada, eu errei muito rápido. Então, eu acho que quando a gente erra rápido, a gente aprende muito rápido, sabe? Só que eu descobri agora, recentemente, que eu tenho TDAH, sabe? Então, de certa forma, eu falo que hoje, assim, gente, decidir rápido é uma coisa, tomar decisões, né? É você agir, beleza, mas não ser impulsiva, sabe? Porque eu já tomei algumas decisões que depois que eu fui entender que eu tenho TDAH, que era por impulso. Então, assim, existe uma grande diferença, né? Assim, você tomar decisão rápida não significa tomar decisões, assim, imediatamente, impulsiva, igual eu já fiz algumas vezes. Mas, por outro lado, eu falo que isso me ajuda um pouco, porque eu sou muito acelerada. Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, porque eu tento ser aqui, assim, eu sou eu aqui, mas eu tento trazer um pouco de calma, sabe? Porque eu sou muito acelerada, inclusive eu fico com a minha garrafinha aqui bebendo água, mas é porque eu gesticulo, faço muito gesto, sabe? E eu sou muito agitada. Então, assim, gravar traz um pouco dessa assim, calma. Eu tento trazer um pouco dessa calma, sabe? Que é um momento que eu consigo aqui trazer a minha jornada e eu me acalmo fazendo isso, sabe? Trazendo meu conhecimento, a minha jornada, a minha transformação. Então, é até um momento que eu consigo me relaxar. Então, eu acho que eu tô tentando, assim, ser um pouco mais lenta do que eu sou normal, porque se eu for trazer o que eu sou no 220, eu não sei. Mas me conta aqui o que vocês acham, eu gosto de saber. Essa lição aqui, ela pra mim, ela é uma das, quase que das melhores, assim, eu acho que ela fica no top 1, top 2, junto com a persistência, né? Mas quem ficou comigo aqui até o final vai levar isso aqui de brinde, porque assim, eu já mereço até que você se inscreva. Se você ficou comigo aqui, ó, já se inscreva aí. Se você estiver no computador, no tablet, procura no celular o Ela em Real. Se você estiver no celular, né, se inscreva aí, o Ela em Real. Clica aqui e se inscreva, tá bom? Porque aí você vai receber os meus outros conteúdos. Mas ele fala que o seu subconsciente trabalha enquanto você dorme. Gente, isso é muito forte, porque se você passa o dia inteiro alimentando o seu subconsciente de coisas ruins, né? Ele fala e bate muito nessa tecla que o nosso subconsciente, ele absorve o que você coloca nele. Ou seja, se você é uma pessoa que coloca medo, insegurança, dúvida, frustração, negatividade, você vai viver em prol disso aí e o seu subconsciente vai trabalhar nisso o tempo inteiro. Mas se você coloca fé, objetivo, imagem de sucesso, você faz essas coisas positivas, por isso que eu aqui no canal eu comecei a trazer inclusive alguns conteúdos sobre lei da atração. Eu trouxe poucos conteúdos, mas eu falo que as pessoas têm muito, eu não sei, mas lei da atração não é só você olhar e achar que tudo vai acontecer, vai muito além, né? E tem gente que nem usa o nome lei da atração, por exemplo, o que ele coloca no livro, sabe? Sobre você visualizar coisas positivas. Gente, isso é o óbvio, sabe? Nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que não é real. Então, se você vibra no negativo, as coisas ruins começam a acontecer. Se você vibra no positivo, as coisas positivas, elas acontecem. E o nosso cérebro, ele foi treinado para pensar negativo. Então, eu sempre usei, tem mais de 5 anos que eu uso na minha vida a visualização e a escrita. Eu amo escrever, sabe? Então, assim, eu queria poder trazer. Eu tenho caderno de faturamento de 3 anos atrás e que eu queria faturar, que eu ainda não faturava, e eu escrevia como eu já faturasse, sabe? E eu sou grata pelo faturamento X. E assim, depois de alguns meses com persistência e trabalho, mas também trabalhando a visualização, acreditando que eu consigo, acontece. Então, assim, é um conjunto, sabe? Não adianta você escrever, pensar positivo e não agir, não ter persistência. Então, é um conjunto, entende? Eu gosto muito de escrever as minhas metas, eu gosto de escrever tudo que eu desejo alcançar. Então, eu gosto de imprimir, né? Se vocês quiserem esse assunto, porque é assunto para outro vídeo, né? Mas a visualização, eu visualizo, né? Eu tenho um quadro que eu visualizo tudo que eu quero. Por exemplo, né? Você é uma pessoa que você quer trocar de carro, você tem um sonho de ter outro carro, você imprime o seu carro, você visualiza como se ele já fosse seu. Você está treinando o seu subconsciente. Não é religião, não tem nada a ver com religião. É você treinar o seu cérebro, porque nós fomos treinados,
gente, a não prosperar. Nós somos treinados a ser pobre para a vida toda. E você precisa mudar essas crenças negativas para crenças positivas, né? Então, assim, gente, fechamos aqui. Eu vou estendendo aqui. Se deixar, eu falo pelo menos 2 horas. Esse foi o vídeo de hoje, né? Uma entrevista com 500 milionários que rendeu essas 7 lições aqui. E eu queria conhecer um pouquinho sobre você, sobre o que você acredita, sobre o que você gosta. Se você quer ouvir mais sobre Lei da Atração, me conta aqui. E para somar, para esse vídeo chegar em outras pessoas, dá um joinha, se inscreva no canal. Um beijo da Ellen. Tchau!